definido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. Verso 8 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E costeando-a dificilmente chegamos ao lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Segura aí um pouquinho. Bons Portos. Pastor, por que o senhor parou aqui? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós caímos no comodismo do crente de domingo, que vem para a igreja, recebe a porta de emprego, recebe a bênção e cria-se uma rotina do dia a dia, e de repente nós achamos que estamos em bons portos. Fulano, vamos fazer uma visita? Não, está tudo bem. Vamos orar? Não, estou em bons portos, estou empregado, a minha família vai bem, as coisas estão caminhando, está tudo organizado, são bons portos, o meu navio está atracado, é bonito, é grandão, olha, está uma bênção, viu? Está vindo aí um carro novo agora, o casamento já está à porta, eu estou em bons portos. Mas diz mais adiante, passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo palavra difícil. Eles os aconselhava, a palavra não sai, a gente acha uma melhor. Ele chamava a atenção. Atenção agora, Paulo, nesta tempestade, ele representa para nós o Espírito Santo, ele representa para nós o pastor da igreja, ele representa para nós o líder da mocidade, ele representa para nós a irmã do círculo de oração, que vai dar aquele conselho, que vai te trazer aquela orientação, e nós não queremos ouvir. Vamos ver aqui, ele dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser cômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O apóstolo Paulo, e vejo que essa navegação, a qual os senhores estão propondo fazer, ela não é uma navegação segura. E olha, eu sinto que talvez essa navegação trará danos para o navio, e talvez trará dano para as nossas vidas. Quantas vezes o Senhor nos alerta, quantas vezes tomamos decisões não confiando na palavra do Senhor. Você vem no culto de domingo, o Senhor fala. Você vem no culto de doutrina, o Senhor fala. Você vai no círculo de oração, o Senhor fala. Você encontra uma pessoa dentro do ônibus, o Senhor fala. Você está na lanchonete, o Senhor fala. Você liga o rádio, o Senhor fala. É conselho para todo lado, mas nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós não ouvimos. E veja que diz o verso 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. O centurião, que era o líder do grupo, e o piloto do barco olharam para o céu e falaram: da onde vai ser perigosa essa navegação? O mar está calmo, está tudo certo, está tudo sob controle. Qual perigo há de fazermos essa navegação? Por que é perigoso? Este homem está louco. Ei, meu amado, o Espírito Santo sabe todas as coisas. O meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele está te alertando de algo nesta noite, não feche os teus ouvidos, abra o teu coração e a tua alma para receber a palavra do Senhor. Aqueles homens não deram atenção, porque o meu Deus, irmãos, Ele dá alerta, né? Se Ele pudesse, Ele colocar um outdoor: não faça, não faça, não faça, não faça. E nós insistimos em caminhar por terrenos que nós não conhecemos, ou que achamos que conhecemos. Aqueles homens eram experientes. Sabe o que o Senhor me diz aqui para a igreja, irmão? Que tem irmão aqui, nesta noite, e não são um nem dois, são vários, que dizem assim: eu já estou acostumado a fazer isso, eu já faço isso há alguns anos, eu já tenho habilidade nesse negócio. Eu já sei abrir a igreja, eu já sei dirigir o círculo de oração, eu já sei comandar um culto, eu já sei dirigir um carro, eu já sei trabalhar nesta máquina, eu já sei pagar esta conta, eu já sei. Será que você sabe tudo mesmo? Será que você é autossuficiente nesta noite? Será que você está no controle, ou o controle está na mão do Senhor? Ah, meu irmão, neste dia esses homens viram
que a sua experiência não valia de nada, mas muito mais vale estar nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia! E diz a palavra, para adiantar, capítulo 27, verso 13 de Atos dos Apóstolos: e soprando um vento sul brandamente, brando, um vento gostoso, um vento suave, oh, coisa boa. Sabe, pastor, aquele ventão que abre o meu carro assim, estou viajando, aquele vento bom. Pareceu terem já o que desejavam. Será que você tem tudo o que você deseja? E fazendo-se vela, quer dizer, levantando as velas, foram de muito perto construindo a Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Euroquilão, um vento sudoeste, um vento imprevisível, um vento não esperado. Ah, pastor, eu pago meu dízimo, eu venho nos cultos, eu faço tudo certinho, eu estou me organizando, a minha vida está indo bem, e porque de repente agora vem este vento? Meu amado, você confiou em você, nas suas habilidades, mas nesta noite, confie no Senhor Jesus. Quantos querem confiar no Senhor Jesus nessa noite? Meu irmão, a coisa ficou séria. A coisa ficou séria. O vento foi grande. Por 14 dias eles não conseguiam comer, eles não conseguiam nada. Alguns começaram a tomar uma atitude: vamos resolver do nosso jeito, vamos fazer um carro novo, vamos tirar aqui algumas coisas do barco, vamos tirar aquela irmã do ciclo de oração que vai resolver, vamos tirar aquele irmão da mocidade que vai resolver. Não, muda o pastor da igreja que vai resolver. Meu amado, a tua atitude de nada pode, a tua atitude de nada pode. É o Senhor que controla tudo, Ele é o dono do barco, Ele é o dono da tempestade, Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, havia homem de Deus naquele barco. Graças a Deus, tem mulheres de Deus aqui nesta noite. Graças a Deus, tem jovens de Deus aqui nesta noite. Graças a Deus.